Olá, pré-técnico, tudo bem com vocês? Então, mais uma semana de aula. É interessante que o nosso módulo ele já está encerrando, porque o nosso módulo língua portuguesa, né, nós fomos pegando por partes, né, para não trabalhar o conteúdo inteiro, todo o conteúdo de uma vez, né? E aí eu tô com um módulo aqui na mão que eu quero agora explicar lá na página 16 para vocês. Eu quero explicar o conteúdo, né? E já já eu vou mandar o gabarito do exercício da aula passada, tá? Para vocês fazerem a correção junto comigo aí, na medida que eu vou lendo aí no vídeo ou no áudio, né? Vocês vão fazendo um acompanhamento. Nós estudamos até então o substantivo, né? O substantivo, nós estudamos as classes de palavras, já falamos um pouco sobre o substantivo e falamos sobre todas as 10 classes de palavras, né? Que a gente sabe que é o substantivo, que é tudo que recebe nome, o que eu puder olhar ao meu redor, olhar na face da terra, e se eu puder dar um nome para isso, essa palavra ela é um substantivo. Então, toda vez que vocês lerem, vou fazer a prova do IF, vou fazer a prova do CAPES, e se essa prova falar acerca de substantivo, né, dentro de algum texto, de alguma atividade, você vai saber, né, de alguma questão, você vai saber que substantivo é uma palavra que dá nome, né? Os adjetivos correspondentes, que ele diz, adjetivos são as características, as qualidades, as características como alto, baixo, magro, gordo, elegante, desajeitado, né? São características que são dadas a quem? Ao substantivo. Eu só dou característica aos substantivos, eu só dou adjetivo aos substantivos. Nós temos os chamados artigos. Os artigos são quais são os artigos? Existem dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. Os indefinidos são aqueles que eu não consigo definir. Como? Quais são eles? Uma, uns, umas, são artigos indefinidos. Olha, chegou uma pessoa aqui, não quer dizer quantidade, chegou uma pessoa aqui e quer falar com o João, né? Esse uma, quem é esse uma? Quem é essa pessoa? Não sei. Mas se João já estiver esperando por alguém, e João sabe de quem se trata, eu vou dizer assim, João, a pessoa chegou. Quando eu disser para ele, João, a pessoa chegou, João vai saber de quem está sendo falado. Tá, foi Pedro que chegou, então eu quero falar com ele, né? Então, o artigo indefinido, eu não consigo definir quem foi que falou, mas os artigos definidos, eu consigo saber de quem eu estou falando. Quais são os definidos? O, a, os, as, são os artigos definidos. A gente tem o chamado advérbio, né, que são palavras que vêm para dar ideia de modo, tipo bem, mal, vagarosamente, depressa. Advérbio que indica tempo, hoje, ontem, amanhã, jamais. Advérbio que indica lugar, aqui, ali, na casa da vovó, lá atrás. Quer dizer, às vezes são grupos de palavras que vão dar o mesmo entendimento. Esse grupo de palavras aqui dá ideia de tempo, entendeu? Dá ideia de lugar. Por exemplo, em 1983, esse grupo de palavras em 1983 indica tempo. Né? Foi o tempo em que aconteceu. Geralmente é um tempo cronológico. Um tempo cronológico é um tempo de relógio, tá? Por isso nós falamos em tempo cronológico. A gente vai ter o verbo, né? Que é a palavra que vai indicar ação, como correr, pular, pensar, piscar, né? Verbo que indica estado. São os mesmos verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? O verbo de estado ele pode ser tirado de uma frase, que não vai ter problema nenhum. E eles são conhecidos também como verbos de ligação. Quais são? O ser, que faz era, são, somos, estar, ficar, permanecer, continuar e parecer. São verbos que indicam estado, tá? Que também são chamados verbos de ligação. E nós temos os verbos de estado, verbo de ação e verbo fenômeno da natureza. Quais são eles? Chover, trovejar, relampejar, nevar, ventar, amanhecer, anoitecer. Indicam coisas que só a natureza pode fazer. Por isso são chamados verbos de fenômenos da natureza.
né? E aí a gente tem a interjeição, que dá ideia de espanto. Ui, ei, psh, bis. São chamados de interjeição, né? São expressões que a gente usa para dar uma emoção maior àquilo que a gente está falando. E outras mais, né? Pronome, que vem para substituir o nome, como eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tem os pronomes aquele, aquela, este, esta, isso, nosso, nossa, vosso, vós. Tem o lhe, o a, o me, te, seu, comigo, o te, ti, contigo, o vos, convosco. Tudo isso são pronomes, tá? E aí a gente vai ter também a classificação agora. Existem mais, né, preposições, que tá tudo aí no material de vocês. A gente vai ver hoje, gente, o conteúdo de hoje é a classificação dos substantivos. Os substantivos, eles podem ser classificados em concreto, tá aí na página 16, tá? Concreto, abstrato, próprio, comum, simples, composto e coletivo. Né? Os substantivos concretos são aqueles que eu posso tocar, que eu posso apalpar. Por exemplo, ou se eu não puder de tudo, eu não puder tocar, não puder apalpar, ele vai poder ser desenhado na minha mente. Por isso eles são chamados de concreto. Por exemplo, eu nunca vi uma alma andando na rua, mas eu consigo imaginar mais ou menos como que seja uma alma. Então a alma é concreto, né? Por exemplo, outro exemplo, bruxa. Eu nunca vi uma bruxa, mas eu consigo desenhar na minha mente. Tanto é que os desenhos animados fazem desenhos de bruxa com nariz grande, né, uma pinta em cima do nariz ou uma pinta do lado, que usa um chapéu, um queixo comprido. Então isso é concreto, é aquilo que eu consigo fazer o desenho na minha mente. Ou eu consigo tocar, por exemplo, caneta, ela é concreta, tijolo, ela é concreto, óculos, ele é concreto, porque é substantivo, porque é nome. E eu consigo tocar, por isso é concreto. Agora, o substantivo abstrato, eu não consigo tocar e eu não consigo nem fazer um desenho na minha mente. Mas eu sei que aquilo ali existe. Por exemplo, amor. Amor é um nome que se dá a um sentimento. Mas eu não consigo fazer o desenho do amor, né? Então, amor é um substantivo, mas é um substantivo abstrato. Saudade é o nome de um sentimento. É um substantivo, mas é um substantivo abstrato, né? Por quê? Porque eu não consigo desenhar na minha mente. Eu entendo que é um nome de alguma coisa, mas eu não consigo fazer o desenho dela na minha mente. Eu tenho o substantivo próprio e o comum. O próprio tem que ser sempre escrito com letra maiúscula, e isso a gente não pode esquecer, né? Por quê? Porque o próprio indica nome de pessoa, nome de lugar, o nome de uma rua, o nome de um jornal, o nome de uma revista, o nome que eu dou para o meu cachorro, né? Tem que ser escrito com letras maiúsculas e são substantivos próprios, né? Nome de país. O substantivo comum é aquele que recebe um nome em todos os lugares, é o mesmo nome. Pode até mudar a língua, mas o nome é o mesmo. Por exemplo, cachorro. Cachorro é cachorro aqui em Macabu, Macaé vai ser chamado de cachorro, no Rio de Janeiro e na Bahia, todos os lugares ele vai ser chamado de cachorro. Então isso é substantivo comum e ele pode ser escrito com letra minúscula. O substantivo simples, ele só pode ser formado por uma única palavra. Por exemplo, chuva. Chuva é uma palavra única. Mas ele torna-se composto quando ele é formado por mais de uma. Eu digo guarda-chuva, guarda, hífen, chuva. Aí, ó, tenho duas palavras juntas que significam uma coisa só, substantivo composto. Couve-flor, pé de moleque, girassol. Girassol é formado de gira mais sol, tá? Planalto. É só formado por duas palavras, plano, mais alto. Vinagre é formado por vinho, mais acre. Petróleo é formado de pedra, mais óleo. Substantivo composto, entendeu? Só que alguns perdem letras e outros não perdem letras, tá? E o substantivo coletivo, né, que também é uma dessas classificações, é aquele que ele é escrito no singular, mas ele dá a ideia de plural. Por exemplo, constelação, de estrelas. Colmeia,
de abelhas, entenderam? Arquipélago, de ilhas. Então, o substantivo coletivo é aquele que é uma palavra só, né, escrita no singular, mas dá a ideia de um monte de coisa, tá? O substantivo coletivo, eu sugiro que vocês pesquisem na internet aí a relação de substantivos coletivos, que vocês vão ver vários, um monte, tá? Nós temos também o chamado substantivo uniforme e o biforme. Deixa eu falar do biforme, que eu não coloquei aqui, mas eu quero adiantar para vocês que possivelmente a gente vai ver depois. Os substantivos biformes é que ele tem duas formas. Uma forma para escrever para o masculino e uma forma para escrever para o feminino. Então, ele é bi de duas, biforme, duas formas. Por exemplo, cachorro, cachorra. Então, eu tenho duas formas, tá? Eu tenho gato, gata, menino, menina, garoto, garota. Então, eu tenho substantivos biformes, porque eles têm duas formas. Anão, anã, tá? Substantivo biforme, porque tem duas formas. Agora, se o biforme tem duas formas, o uniforme tem quantas formas? Uma. Substantivo uniforme é que só tem uma única forma, que tanto serve para o masculino quanto serve para o feminino. Em algumas vezes eu só vou conseguir diferenciar quando eu colocar o a ou o na frente. Por exemplo, a jovem chegou. Quando eu coloquei esse a do lado do substantivo jovem, eu sei que é uma moça, eu sei que é uma menina. Mas se eu disser o jovem, eu sei que é um masculino, porque eu coloquei o o, mas a palavra jovem não mudou em nada. Então, isso jovem é um substantivo uniforme, ele só tem uma forma para se escrever para o masculino e para se escrever para o feminino, entendeu? Então, biforme tem duas formas, uniforme tem uma única forma. O substantivo uniforme, ele é dividido em três partes, né? São três tipos: o epiceno, o comum de dois e o sobrecomum. Tá? Esse comum de dois aí, como eu colei de um quadro, ele não existe mais esse hífen não, tá? Ele perdeu o hífen com a nova ortografia. Então, o epiceno, guarda bem isso, gente. Epiceno, substantivo epiceno, só vai servir para animal, só para bicho, tá? O epiceno. Por exemplo, cobra macho, cobra fêmea, tatu macho, tatu fêmea, borboleta macho, borboleta fêmea, tamanduá macho, tamanduá fêmea, né? Jacaré macho, jacaré fêmea, onça macho, onça fêmea, né? Então, o substantivo epiceno, eu só vou usar a palavra macho e fêmea na frente do nome do animal, tá? É diferente do animal que tem duas formas, tá? Se ele tiver duas formas, ele é biforme. O comum de dois, que é esse que eu falei para vocês, a palavra continua a mesma, mas eu preciso usar o ou o a na frente para eu poder identificar se eu estou falando de um homem ou se eu estou falando de uma mulher, ou se eu estou falando do sexo masculino ou do sexo feminino. Aí eu botei um exemplo aqui: o pianista, a pianista. A palavra pianista continua a mesma, mas o é para o masculino e a seria para indicar que seria uma mulher. E o substantivo sobrecomum é aquele que eu não sei se é homem ou se é mulher. Eu só vou saber se eu ver. Entendeu? O sobrecomum não me diz, a palavra é a mesma, mas mesmo eu falando, eu não sei se é homem ou se é mulher que se trata. Eu vou usar ou só o o ou somente o a. Por exemplo, a criança. Eu não digo o criança chegou. Eu digo a criança chegou. Mas essa criança é quem? É um menino ou é uma menina? Não sei, vou ver. Entenderam? Por exemplo, o outro exemplo aqui, a testemunha está esperando. Essa testemunha é homem ou é mulher? Não sei, só se eu ver. Então, quando eu não sei, só se eu vejo, eu tenho um substantivo sobrecomum, tá? Então, hoje, o nosso conteúdo é esse aí. Eu vou dar uma lida, aproveitar que a gente está no vídeo, e eu vou dar uma lida na atividade da página 17 e 18, explicar o conteúdo para vocês fazerem as atividades. Número 1 aí na página 17. Qual das palavras destacadas abaixo
não representa um substantivo abstrato. Quando eu digo não representa, eu digo, estou dizendo para você qual delas aí não é um substantivo abstrato. Lembrando que substantivo abstrato é aquele que eu não consigo, eu sei que é um nome, mas eu não consigo nem desenhar esse nome na minha mente. Não consigo imaginar. Não consigo fazer esse desenho. Então, é um substantivo abstrato. Dentro dessas daí, qual é a palavra que é um substantivo? Tá? Qual é a palavra que é um substantivo, mas é um substantivo abstrato? Número 2. Os substantivos primitivos. Primitivos são aqueles que nascem primeiro. Tipo assim, banana. Banana é um substantivo primitivo. O substantivo derivado é bananeira, bananada, bananão, bananinha. O derivado, o substantivo derivado, nasce do primitivo, nasce do primeiro, da primeira palavra. Toda primeira palavra ela é primitiva. E as palavras que vão nascendo dela, a gente vai chamar de palavra derivada, tá? Então, a 2 assim, os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. Os primitivos não nascem de nenhuma outra palavra. De acordo com isso, a alternativa básica que contempla um substantivo primitivo e um derivado é qual? Eu sei que eu não falei isso antes, mas vou falar agora. Vou falar de novo. O substantivo primitivo é aquele que vem primeiro. E o derivado, ele nasce do primitivo. Ele vai nascer do primitivo. Coco é a palavra primitiva. É a primeira. Derivada, coqueiro, cocada, e vai por aí. Toda palavra que eu conseguir criar a partir de coco, da palavra coco, é uma palavra derivada. Então, eu quero que vocês olhem aí e vejam qual é a palavra primitiva e qual é a palavra derivada. Tá fácil. Número 3, os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Quando eu digo particularizo os seres, é porque é daquele dali, não é de todo mundo. Por exemplo, meu nome é Cristiana. Nem todas as pessoas negras, baixinhas, gordinhas, que usam óculos, dão aula de português, cabelo curto, se chamam Cristiana, né? Então, isso me particulariza, vira um particular meu, tá? Das opções abaixo, aqui não contém um substantivo próprio, lembra que o próprio é nome de pessoa, nome de lugar, nome de rua, nome de animal. Com o nome do animal que você dá para ele, você tem uma onça, aí você dá o nome da onça de Biba, né? Então, o nome Biba será um substantivo próprio, tá? Então, das opções abaixo, a que não contém é a que não tem um substantivo próprio. Qual é? Número 4. De acordo com o código em referência, explicite seus conhecimentos relacionando as colunas. Então, eu tenho, substantivo abstrato, substantivo epiceno, substantivo sobrecomum. Eu tenho substantivo comum de 2 gêneros. Aí eu quero que vocês coloquem SA, SC, SCG, né? Para você, de acordo com a sigla que eu coloquei na frente na atividade aí, para você identificar. E o último exercício é esse. Classifique o substantivo uniforme completando os parênteses conforme indicado abaixo. Eu quero que vocês usem EP para epiceno, CD para comum de 2 e SC para sobrecomum. Lembrando que epiceno só serve para animal. Comum de 2 é quando você pode usar o ou o A na frente para você identificar masculino e feminino. E o sobrecomum é quando eu não consigo saber se trata de um homem ou se trata de uma mulher, se trata do sexo masculino ou se trata do sexo feminino, tá bom? Pessoal, façam as atividades, né? Eu vou mandar o áudio com a correção da atividade da aula anterior para vocês fazerem a correção e qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Beijo, fica com Deus.